Lana Del Rey é conhecida mundialmente devido às suas músicas com temática de romances trágicos, melancolia e várias referências à cultura pop. E graças a grandes sucessos como Summertime Sadness e Videogames. Hoje vamos conhecer mais sobre a vida da musa triste da música indie, conhecer detalhes de como se tornou um dos maiores ícones da música da atualidade. História de vida. Elizabeth Woolride Grant nasceu em 21 de junho de 1985 em Nova York, mas não demorou muito para se mudar para a pacata cidade de Lake Placid, onde viveu a infância e a adolescência. Ela nasceu em um bercinho de ouro, sendo filha da advogada e também professora Patricia Ann Hill e do empresário Robert Englund Grant Jr. O pai dela, em específico, é muito rico, já até comentamos sobre ele e a fortuna do avô dela aqui no canal, então em teoria dinheiro não era para ser um problema na vida de Elizabeth, mas daqui a pouco vocês vão ver que não foi bem assim que aconteceu. Ela também tinha dois irmãos, Charlie Grant e Caroline Chuck Grant. A irmã, inclusive, trabalharia com Elizabeth no futuro, fazendo as capas dos álbuns. E sim, gente, caso vocês ainda não tenham notado, Elizabeth viria a se tornar a Lana Del Rey de que todos conhecemos. Mas isso ainda iria demorar muito, pois antes de Lana tivemos outros nomes utilizados pela cantora. Reza a lenda que a pequena Elizabeth aprendeu a cantar antes mesmo de falar. E calma que isso pode parecer algo exagerado, mas o que acontece é que ela sabia falar algumas palavras, porém ainda não sabia como formar frases que fazem sentido, mas mesmo assim ela já conseguia imitar as músicas que ouvia. E assim como outras famosas, Elizabeth cantou no coral, já que quando era nova ela estudou em uma escola católica e foi ali que ela realmente começou a cantar para valer, e com 11 anos ela já escreveu a sua primeira música autoral. A vida dela estava indo muito bem, mas lá pelos 13 anos ela inventou de começar a beber, e não só a beber, mas a romantizar a bebida. Então, com os problemas acontecendo, os pais a colocaram em uma escola interna quando ela já estava com 15 anos. Essa fase da vida dela é bem problemática e ela mesma já contou em algumas entrevistas que foi a pior coisa que aconteceu com ela na vida, mas ao mesmo tempo muitas das músicas que ela compôs e que iriam ficar famosas depois foram escritas nessa época. Entende agora como não foi à toa que ela ficou conhecida como a musa triste da música indie? Primeiros trabalhos e primeiros nomes. Quando se formou no colégio interno, Elizabeth não quis entrar em uma faculdade logo de cara. Ao invés disso, ela se mudou para a casa dos seus tios. Nessa época, ela já tinha em mente que queria se tornar uma cantora profissional. Um de seus primeiros passos foi juntar algumas músicas que ela tinha escrito para lançar um EP chamado Sirens, no qual ela usou o nome de May Jailer. Quando ela finalmente decidiu entrar para a faculdade, ela entrou na Fordham University de Nova York para estudar filosofia e metafísica. E lembram que eu comentei que, por ser de família rica, em teoria ela não deveria ter problemas com dinheiro? Pois é, essa parte da história da Lana Del Rey é um pouco misteriosa, já que a cantora nunca foi muito de ficar falando sobre essas coisas na mídia, mas o fato é que quando foi para a faculdade, ela estava meio que na pindaíba, e algo que ela já chegou a contar em algumas entrevistas é que, nessa época, ela era conhecida como Rainha do Sofá devido ao fato de sempre dormir no sofá na casa de amigos, já que não estava mais morando na casa dos tios. Nessa época, ela também fazia alguns trabalhos que achava nos classificados. Além disso, ela também cantava em bares ao redor da faculdade. Ela ainda não era Lana Del Rey, mas nessa época ela se apresentava como Lizzie Grant and the Phenomena, e às vezes como Sparkle Jump Rope Queen, mas foi o nome de Lizzie Grant que acabou pegando mais. Após cantar muito nos bares por ali, ela foi descoberta por um cara que agenciava alguns cantores, inclusive. Ela também agenciou uma tal de Stephanie Germanotta, talvez vocês já tenham ouvido falar. Esse cara se chamava Bob Leone, e foi através dele que a Lizzie Grant conseguiu ser contratada. Assim ela pôde se mudar com o dinheiro que ganhou para compor suas músicas mais de boa, e foi nessa onda que ela lançou mais um EP, o QQ, dessa vez assinado por Lizzie Grant. Ela chegou a lançar um álbum completo chamado de Lana Del Rey, e vale ressaltar que o Rey, com A e não com E, como iria se tornar posteriormente. A cantora queria transicionar e mudar de Lizzie Grant para Lana Del Rey, mas o pessoal que trabalhava com ela não estava curtindo muito a ideia. Então ela acabou meio que trocando os empresários e indo para Londres, para começar tudo de novo, dessa vez mudando completamente seu visual e finalmente usando o nome de Lana Del Rey. Born to Die e primeiros sucessos.
Como vocês notaram, a carreira dela não foi muito meteórica, como a de muitos artistas que a gente já viu por aqui. Pelo contrário, foi cheio de tentativas e falhas. Mas a partir do momento que ela se torna Lana Del Rey, as coisas começaram a dar mais certo. Enquanto estava nessa de começar tudo de novo, ela lançou o vídeo Videogames no YouTube. E aqui vai uma história engraçada. O The Weeknd, antes de ser famoso, ficou apaixonado por esse vídeo e ficava repostando ele no seu Tumblr. E vejam só como as coisas acontecem do nada. Uma pessoa que trabalhava numa rádio inglesa viu essas postagens e acabou gostando da música e resolvendo tocar ela algumas vezes na rádio, o que fez a Lana começar a ganhar uma fama. Lana conseguiu um contrato com uma nova gravadora e eles ainda arranjaram para ela se apresentar no Saturday Night Live. E vocês devem imaginar que foi esse o grande momento dela. Mas na verdade não, foi um fracasso. A apresentação não foi legal, ela estava nervosa e foi massacrada pelas críticas. E as críticas continuaram até o lançamento do álbum Born to Die. E ainda bem que a Lana Del Rey foi forte e suportou as críticas, afinal, quando lançou essa pérola, ela simplesmente calou todos os críticos. Daqui pra frente, as coisas finalmente mudaram. O álbum estava vendendo bem, estava no topo das paradas, tocava em tudo que era rádio, e os álbuns que ela lançaria depois seriam tão bem sucedidos quanto. Outros trabalhos. Lana foi uma das artistas convidadas a integrar a trilha sonora do filme O Grande Gatsby de 2013, que tinha a participação de outros grandes artistas, como, por exemplo, a Fergie e a Beyoncé. Ela também já lançou um curta-metragem chamado Trópico, que tem uma estética bem única, e temos a própria Lana interpretando uma Eva, que em um momento está no Jardim do Éden com Jesus, Elvis e Marilyn Monroe, e em outro está em um clube de striptease em Los Angeles. Esse curta é bem diferentão mesmo, assim como a própria Lana Del Rey e suas músicas sempre foram. Ela também cantou o tema de Malévola, que era um cover da música do filme da Bela Adormecida, além de algumas músicas do filme Grandes Olhos de 2014. Vida pessoal e polêmicas. Como eu disse mais cedo, a adolescência da Lana foi conturbada e repleta de álcool, e se você visualizar alguns dos cachaceiros do seu bairro, nós podemos falar que era basicamente assim que a Lana estava quando tinha seus 14 ou 15 anos. Mas depois da escola interna, por mais que ela tenha sofrido muito, ela também aprendeu que não era legal viver daquela forma. Ela então aproveitou o seu tempo livre e começou a ser voluntária em programas de reabilitação para mendigos e viciados em drogas e álcool. A parte mais legal dessa história foi quando ela viajou para o outro lado do país para pintar e construir casas numa reserva natural para os nativos americanos. E havia um anfiteatro que, quando ela viu, ela pensou que um dia iria cantar ali. Então, escreveu seu nome no local. Muitos anos depois, ela realmente fez um show naquele local e contou essa história para o pessoal que foi ver o show. Lana Del Rey não é o tipo que se envolve em muitas polêmicas, mas uma que sempre volta quando ela lança novas músicas é sobre a romantização e abuso. E calma, que eu vou explicar o que aconteceu. A personagem Lana Del Rey foi inspirada na estética dos 50, e as letras acompanham essa estética. O grande problema é que a Lana utiliza inspirações tanto em sua vida e seus relacionamentos, como também em coisas dessa época, sendo que essa época é bem famosa pela mulher ser muito submissa ao homem. A própria Lana já disse milhares de vezes que ela escreveu músicas que tratam sobre o tema, não significa que ela apoie essas coisas, mas funciona como uma forma de mostrar que elas existem ou já existiram. Porém, sempre que ela lança novas músicas que remetem a isso, lá vem um monte de gente reclamar na internet falando que ela está romantizando o abuso. Por que amamos a Lana Del Rey? Lana Del Rey tem um estilo musical bem único e bem diferente. Talvez não seja aquelas músicas pop que a maioria está acostumada, mas ela achou o seu público um público que entende a melancolia de suas músicas e se identifica com isso. A cantora já passou por muitas dificuldades na carreira e já teve que recomeçar tudo do zero. E mesmo em meio a muitas críticas, ela continuou de cabeça erguida, confiando que seu trabalho iria gerar frutos, e deu muito certo, sendo aclamada pela crítica, pelo público e além de receber várias premiações. Lana Del Rey sempre serve de inspiração para muitas pessoas e por mais que tenha nascido em berço de ouro, ela mostrou que conseguiu tudo que tem com seu próprio trabalho duro. E além de tudo, ela é uma cantora incrível com um talento vocal absurdo e uma grande habilidade com as letras das suas músicas, o que faz a gente ficar cada vez mais hipnotizado por seus trabalhos. Juntando tudo isso, não tem como não amar essa grande cantora.